Mas a pergunta que eu elegi, na verdade, duas perguntas que eu elegi para hoje, uma pergunta é a seguinte: Gonzaga, se os mestres são o que são, por que os mestres aparecem ou estão muitas vezes, ou são vistos, ou já foram vistos, a bordo de discos voadores? Essa foi uma das perguntas que aconteceu. Vários e-mails vêm questionando isso. Porque se os mestres são o que são, são seres que podem estar em qualquer lugar, se mostrar de qualquer maneira, por que estariam dentro de discos voadores, como já foi visto, como por exemplo o livro do General Ochoa, um dos melhores livros do General, chamado Mergulho no Hiperespaço. O General se encontra a bordo de uma nave, ele está fora do corpo físico, foi uma experiência vivida em Alexandria. Quando ele chega num ambiente circular dessa nave, ele encontra numa espécie de uma mesa em formato de lua, ele encontra Mestre Kuthumi e Mestre El Morya. Só que ele não o reconheceu como mestre na época, porque ele não entendia ainda a versão espacial dos próprios mestres ascensos. Depois ele veio estar com o Mestre Morya pessoalmente, que quando se apresentou para ele, falou: eu sou Yogarin. E ele estava vestido de interplanetário. Portanto, a cabeça do general naquela época, ele não conseguia entender muito isso, pensava como a maioria das pessoas pensam, que as manifestações das criaturas são únicas, e na verdade as coisas não são assim, né? E é por aí que eu vou tentar explicar essa situação para vocês, mostrando que um mestre pode inclusive precisar de uma carroça para ir de um município para outro. Nós temos que entender como as coisas funcionam. Tudo decorre, gente, do nosso entendimento sobre a própria natureza da criatura e o esquema de manifestação dentro da grande obra. Eu trabalho com uma ideia gráfica da coisa que é muito útil para o nosso entendimento. Se a gente compreender que nós somos não um ponto, mas uma grande linha que continuamente parte e retorna a esse grande centro cósmico de luz, que tem muitos nomes e que não importa, né? Então nós somos, na verdade, essa linha aqui. Isso aqui, essa linha existencial, os ET chamam de Edena, escrito com dois N's. Isso é um mantra. Edena, quer dizer existência, né? Outros podem chamar do eu superior, ou a criatura propriamente dita, né? Pois bem, esse grande circuito aqui, ele tem níveis vibratórios, né? Ou frequenciais, quer dizer, o ser se manifesta, ele inicia-se como um pequeno arco, né, que vai então tomando essa forma mais ampla para abranger todos os níveis em que um universo qualquer se manifesta. Esses 4 níveis aqui, inferiores, que nós podemos chamar do 7, o 6, o 5 e o 4, e esses de ordem superior, 3, 2, 1. Então, a criatura, a sua consciência pontual, é que, de uma certa forma, meio que caminha na sua própria existência. É como se isso aqui fosse uma cordinha, aonde existisse no meio da cordinha um nó, né? Que é onde está localizada ou centrada a percepção que o ser tem de si mesmo. Então, durante toda uma longa trajetória existencial, essa percepção é pontual. Isto é, nós temos apenas a percepção de que somos e estamos aqui. É sempre o nosso presente. Nós demoramos muito na existência a termos uma percepção de tudo que já vivemos e de tudo que haveríamos de viver. Então, de alguma forma, isso aqui tudo representa o passado, né, do indivíduo, e isso aqui o que está por ser vivido. Isto é, o que falta tomar consciência. Aqui está o aqui e agora. Nós todos somos seres, circunstancialmente ou não, que nós temos a percepção que estamos aqui e agora sentados nessa vitória. Praticamente não sabemos nada, ou muito poucas lembranças a propósito de nossas vidas anteriores, ou mesmo da nossa existência anterior como um todo, né? E muito menos daqui para diante. Temos vagas percepções, né, dos nossos destinos. Estamos muito centrados ainda num ponto, num nó dessa corda. Agora, à medida que o ser ultrapassa esse ponto aqui, isto é, justamente onde inicia-se a volta, o retorno a esse ponto central, esse sol central de si mesmo, o que ocorre? Já é uma trajetória ascendente.
Então o ser, à medida que ele caminha por ele mesmo aqui, ele vai rapidamente tomando consciência cada vez mais para trás do que já viveu, do que já foi, do que já, enfim, da sua própria existência, né? Ao mesmo tempo que ele vai determinando níveis cada vez mais crescentes de atuação no seu destino. Os seres vão cada vez mais dependendo de tentativa e erro. Cada vez mais vão assumindo a consciência étera, né? Ela reconstrói o jardim de Éden, né? Isso é um negócio importante. Bom, à medida que o ser avança aqui, toma consciência de sua realidade transcendente, as suas manifestações nos níveis 4, 5, 6 e 7, que é o nível da personalidade, chamado nível das encarnações sucessivas, ela pode se dar, principalmente quando o ser já está aqui, ó, quando ele está saltando desse plano, desse nível para cá, para os 3 níveis de ordem superior, ele começa a ter praticamente uma presença contínua em toda a sua existência. É como simultaneamente ele estivesse ao longo de si mesmo, consciente. Aí acontece um fenômeno muito incrível. Ele pode, por exemplo, fazer isso aqui, ó. Cria aqui uma manifestação dele num planeta X. Aqui assim, cria outra manifestação, quer dizer, outra projeção do mesmo ser, né, num outro planeta. Ou seja, a mesma criatura podem ter muitas personalidades. Eventualmente, vamos supor, nós estamos vibratoriamente, a Terra, nós estamos mais ou menos por aqui assim, no começo da virada. Uma criatura muito evoluída pode, na Terra, por exemplo, fazer isso, ó, ter dupla manifestação. 1, 2. Muito raramente essas manifestações no mesmo planeta. Essas manifestações se encontram fisicamente para bater um papinho. Oi, como vai eu? Vou bem aqui eu. Brincadeira. Mas o que digo é que pode haver perfeitamente, dentro da cosmogonia extraterrestre, as manifestações múltiplas é perfeitamente possível. Agora, eventualmente, naturalmente, são raras as criaturas que fazem isso daqui, ou muito mais rara ainda, aquelas cujas manifestações se conhecem entre si e sabem ser parte do mesmo ser, ou melhor, parte não, manifestação do mesmo ser. Então vejam, o que eu chamo de ser é Édera. Isso aqui. Esse é o ser. Aqui é o quaternário da forma, quer dizer, é o ser manifestado nesses 4 níveis aqui, que os ETs chamam, como vocês já sabem, aqui é o Gi, aqui é o Fi, aqui é o Elai, aqui é o Dara. São os níveis Dara, Elai, Fi e Gi, onde temos respectivamente os nossos corpos Daradan, Elaidan, Fidan, Gidan, que é o físico, né? Isso aqui corresponde ao físico, aqui é o etérico, o eletrônico, o bioplástico, o duplo etérico, aqui é também astral, o áurico, aqui é a dimensão intelectiva, ou também chamado mental concreto, né? Esses níveis 4 e 6 são níveis onde não há forma, tudo aqui nesse nível é pura vibração, nesse e nesse. Já no nível Elai, já existem aqui forma, portanto existem civilizações organizadas, tanto nesse nível de descida, quanto no nível de subida. E o 7, naturalmente, que é o físico, em toda essa extensão existem civilizações organizadas. Portanto, as civilizações já existem daqui para baixo, daqui para lá. Não, esse conceito não se aplica mais, porque esses são os 3 níveis de ordem superior, que os ETs chamam de Aon e Kala. Aqui tem os nossos corpos superiores, né? Kalasai, Bizai, Aonzai. Esses 3 níveis aqui, nível dos corpos Zai, esses são níveis, vamos dizer, inacessíveis, de alguma forma para nós.
Na verdade, a constituição de Édena é uma constituição essencialmente feita dos elementos desses níveis 1, 2, 3. Né? Então, veja, o ser não é um ponto que caminha. Por isso as canalizações sempre se referem. Não somos nós que passamos pela vida, mas a vida que passa através da gente. Essa colocação é importante para nós compreendermos alguns aspectos desse diagrama, que é um diagrama didático, como todos os que eu uso. Né? Então veja só, se um mestre, um grande mestre, um mestre X, um mestre X, que na verdade denomina um Éden, se ele tem uma manifestação, por exemplo, aqui, num mundo muito primitivo, aqui um planetinha muito primitivo, esse ser aqui está inteiramente sujeito às circunstâncias estabelecidas por esse mundo. Senão ele é um super-homem aqui, ele seria o que? Se ele pudesse se manifestar diretamente aqui, ele seria um ente, ele seria uma entidade, ele seria uma divindade, ele poderia ser reconhecido até como uma divindade. Na verdade, quando ele se projeta nesse ponto dele aqui, ele passa a ser um ser como outro qualquer. Naturalmente que essas manifestações têm uma finalidade, que é justamente trazer para esse mundo elementos de um saber, de uma sabedoria, de uma consciência muito mais ampla. Então ele pode estar presente no mundo primitivo, pode estar aqui na Terra, mas pode estar em outros sistemas mais avançados, inclusive, até porque o mundo físico só existe até aqui. Daqui para cá, os mundos aqui são puramente vibratórios, e aqui existem mundos inteiramente áuricos ou astrais. Isso aqui, portanto, poderia ser um planeta astral. Podia ser, por exemplo, o planeta astral correspondente à própria Terra, né? Por exemplo. Ele tem um padrão vibratório distinto do mundo material terrestre. Lá. Imagina, o nosso sistema solar tem outros mundos inteiramente astrais, que não têm expressão física. Portanto, um mestre X pode ter uma vida aqui, uma vida na Terra, e eventualmente uma vida num planeta que está bem distante ainda de ter um nível de organização social, por exemplo, cultural, e de conhecimento, de ciência, de tecnologia, de espiritualidade, enfim, como temos aqui na Terra. Nós seríamos para eles um mundo bastante avançado, viveriam, por exemplo, num estado que nós chamaríamos aqui na Terra de estado, sei lá, uma civilização tipo Homem das Cavernas, Idade das Pedras, essas coisas desse tipo. Portanto, veja, você pode pegar um mestre Elo Moria, né, e fazer ele nascer no mundo primitivo para ajudar essa humanidade a manifestar-se aqui. Ele pode perfeitamente, pode não, ele certamente viverá como uma pessoa comum. O que é interessante é você ver um ser muito evoluído, que pega uma manifestação dele num mundo avançado, embarca num disco voador, uma nave avançada, e faz uma viagem ao mundo primitivo, e ele a bordo conversa fisicamente com a manifestação dele. A manifestação primitiva de um ser avançado que vem encontrar com ele a bordo de uma nave gera uma confusão interessante, espaço-temporalmente falando. Mas dá aquela impressão para o pobre coitado do contactado lá. Eu já vi esse cara, mas não sei quem é. Quer dizer, aquela estranha impressão de conhecer aquela figura, de sentir-se de alguma forma como sendo ele mesmo, mas ele não o reconhece. Porque no estado em que ele se encontra aqui, ele não teria condições de entender outros níveis da criação. Portanto, isso aqui é perfeitamente possível, gente. Quando o mestre está a bordo, se ele é um ser muito avançado, quem está a bordo é uma manifestação que está vivendo um sistema de coisas onde aquela manifestação precisa de disco voador. Quando Yogarin se apresentou ao general Showa, ele falou que a nave dele estava nas proximidades. Mas Yogarin é quem? Então, olha, nós vamos dar um exemplo aqui. Se esse ser X aqui tem uma manifestação bem aqui chamado Elo Moria, e uma manifestação por aqui, né, no mundo avançado, chamado Yogarin,
esse Yogarin veio conversar com outro ser que estava na Terra, bem mais primitivo, que é o General Shura, que nós não sabemos quem é. O general sabe que ele não é uma manifestação de Yogarin, sabe que não é uma manifestação de harmonia. Porque esses nomes todos que nós temos, eles são nomes de manifestação. Os nomes dos seres propriamente dito constituem um grande segredo, né? Então, existem denominações genéricas para os seres, para existências, existem, mas não é o nome do ser, é apenas uma denominação dessas criaturas, né? Então, todos nós que estamos aqui somos uma linha. Nós não podemos saber, quer dizer, algumas pessoas podem até desconfiar de que elas talvez vivam em outro lugar também. Há pessoas que têm esse sentimento. Isso é perfeitamente possível, portanto, como vocês estão vendo aqui, perfeitamente possível. Então, você assume as condições e as circunstâncias do mundo onde você se manifesta. Então, essa é a resposta que eu dou para o amigo que se pergunta, né, se os mestres são quem são, porque eles precisam de disco voador. Na verdade, quem precisa são as manifestações dos mestres, porque os mestres propriamente nós não sabemos nem quem são.